Olá, seja bem-vindo à nossa 29ª aula Conquistando a Inteligência. Hoje vamos falar do nosso destino intelectual. Segundo Howard Gardner, eu não sei se você já ouviu falar desse escritor, desse autor, ele fala sobre as inteligências múltiplas. Quais são as 7 inteligências? Inteligência interpessoal, intrapessoal, linguística, lógica, motora, espacial e musical. Gardner diz que todos nós temos mais habilidades, mais facilidades em uma delas, ou em algumas delas. Tem gente que tem mais facilidade para matemática, tem pessoas que têm mais facilidade em, por exemplo, se localizar numa cidade. Meu DJ Edgar, a gente conhece quase todas as capitais do Brasil. É incrível como a gente chega numa cidade e ele sabe o caminho como se ele morasse naquela cidade. Então a inteligência espacial dele é muito aguçada. A inteligência musical, ele tem uma habilidade também como músico, uma habilidade natural. Às vezes já aconteceu da gente estar escutando alguém tocando um violão e de costas para o violão ele dizia que nota a pessoa estava tocando, dó, aí ele falava agora isso é um fá. E como eu já sei tocar, eu olhava a posição da mão esquerda do músico e achava isso incrível, como que apenas ouvindo ele sabia a nota que o músico estava tocando. Isso é uma inteligência musical muito forte. A inteligência interpessoal e intrapessoal. Essa é uma inteligência que eu tenho mais facilidade. Interpessoal tem a ver com as suas relações de você com outras pessoas. A sua facilidade em conversar, a sua facilidade em lidar com os outros. A inteligência intrapessoal tem a ver com o seu controle emocional. Tudo isso, o controle emocional, será assunto que nós falaremos, vai ser um assunto que a gente vai falar na semana que vem no Desenvolvendo a Alta Performance. Mas apenas dando uma pincelada. Linguística é a sua habilidade de escrever. A minha esposa tem uma inteligência linguística altamente avançada. Ela tem uma facilidade incrível de escrever textos fluidos, lindos, maravilhosos, o texto gostoso de ler. Então, são pessoas que têm facilidade de escrever. Inteligência lógica ou matemática são pessoas que têm facilidade para xadrez, para contas, para física, para química. E inteligência motora. Tem gente que parece que tem 2 pés esquerdos para dançar, não é verdade? A pessoa é ruim de dança. Já tem outros que se solta facinho. Então, são pessoas que têm uma inteligência motora mais aguçada. Por que eu falei das 7 inteligências de Howard Gardner e você pode pesquisar? Porque quando a gente vai traçar metas em relação à nossa parte intelectual, não precisa ser apenas falando sobre cursos de, por exemplo, idiomas, cursos de informática. Um curso de dança também é uma meta, é um desenvolvimento da parte intelectual. Só que é uma parte intelectual motora. Gente, tudo que você quiser aprender e desenvolver, antes mesmo de você buscar um curso, você pode buscar um livro. Tudo que você precisar aprender e melhorar tem nos livros. Você pode ser uma pessoa que busca o seu conhecimento na leitura. Eu sou uma pessoa, quando eu chego na livraria, eu vou no shopping, chego na livraria, eu fico encantado. Fico horas e horas ali pesquisando, vendo os livros, eu adoro ler e isso pode fazer uma grande diferença na sua vida. Inclusive, na aula de hoje, eu vou dar algumas sugestões de leitura para vocês. Bom, vamos para a tarefa então da aula de hoje. Pode ir lá imprimir o PDF da aula de hoje, da 29ª aula, sobre o destino intelectual e vamos responder a primeira pergunta. Identifique quais cursos você fez em sua vida e como isso te influenciou. Dá uma paradinha no vídeo agora e começa a lembrar de quais cursos você fez em sua vida e como isso te influenciou. Se fosse eu fazendo essa tarefa, eu ia vir lá do comecinho até o dia de hoje. Então, o primeiro curso que eu fiz foi de engenharia, aí eu escreveria lá, então, curso de engenharia. Isso me influenciou, principalmente em minha crença. Consegui entrar na USP, consegui passar na FUVEST. Isso mexeu muito com a minha crença. Eu entrei numa das faculdades mais difíceis do Brasil. Então isso fez com que eu acreditasse que eu era capaz, que eu era uma pessoa competente, inteligente. Mas você não precisa entrar na USP para poder ter essa crença fortalecedora. Isso nós trabalhamos semana passada. A crença fortalecedora, ela pode ser colocada em seu cérebro através da imaginação de uma situação futura. Então a visualização tem um poder incrível de estabelecer novas crenças fortalecedoras.
Outro curso, Programação Neurolinguística. Quando eu decidi fazer o Master Practitioner, o Practitioner, foram momentos de grandes transformações, isso me influenciou muito. Isso me ajudou bastante no curso Ultrapassando Limites, inclusive no vivencial, a trabalhar com o neurocérebro, linguística, linguagem, a trabalhar como as pessoas funcionam, como elas utilizam o cérebro, esse computador poderoso que nós temos aqui, a favor delas mesmas. Então, gente, olha, cursos que influenciaram a minha vida e que poderiam ter influenciado as suas. Cursos como Coaching Internacional, o curso que eu fiz com Richard Blender, lá em Orlando, na Flórida, curso que eu fiz com Tony Robbins, nos Estados Unidos, em Orlando também, e na Austrália. Então eu escreveria cada curso desse e como ele influenciou a minha vida. Como, depois de fazer esse curso, a minha vida foi para um novo patamar. Segunda questão, quais foram os livros mais marcantes para você? Dos livros que você já leu até hoje, quais foram os mais marcantes? O sucesso está em suas mãos. Olha eu fazendo propaganda, puxando sardinha para o meu lado. Gente, como que o livro marcou você? Como que você teve um livro e como isso te influenciou na sua vida? Como foi marcante para você? O primeiro livro que eu li, e esse eu não esqueço nunca, quando eu decidi que eu começaria a ler livros, foi o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Esse livro eu já li umas 4 vezes. No meu celular eu tenho o audiobook dele. Então, às vezes eu estou correndo, eu coloco o fone de ouvido e eu escuto mais um capítulo do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Pessoal, mais de 50 milhões de cópias já foram vendidas desse livro. Como que ele me influenciou? O livro, ele é um manual do trato com o ser humano. Infelizmente, não existe nenhum manual de como lidar com o ser humano e esse livro veio suprir essa necessidade. Eu não imaginava o quão poderoso era, depois de ler um livro, você colocar em prática e a mudança que ele faz imediata nas suas relações. O livro, resumindo, ele diz o seguinte: as pessoas estão preocupadas com elas mesmas, mais com elas do que em você. Dito isso em outras palavras, as pessoas estão 1000 vezes mais interessadas nelas do que em você. Então, quando você sabe disso, quando você está numa conversa 2 a 2, melhorando a sua inteligência interpessoal, o que você faz? Ao invés de ficar falando só de você, você faz perguntas e se interessa de verdade pela pessoa. O livro fala sobre a importância do elogio sincero, não da bajulação. As pessoas não são burras, elas percebem quando você está bajulando e elas percebem quando você está fazendo um elogio sincero. Imagine como você, ao ler um livro como esse, como você muda no seu dia a dia. Outro livro que me influenciou muito, esse livro também eu já li mais de 4 vezes, eu já comprei vários dele, dei de presente para outras pessoas e falaremos dele na 4ª semana. O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, e O Despertar de uma Nova Consciência, de Eckhart Tolle. Esse livro, no aspecto espiritual, ele fez uma grande diferença para mim, porque eu nunca imaginei, eu não tinha me dado conta que as vozes que a gente tem em nosso cérebro, ele chama de ego, essas vozes que não param de falar, e quando a gente presta atenção nessas vozes, nós conseguimos identificar o que vem da essência, o que vem do eu verdadeiro e o que vem do eu negativo ou o eu dissimulado. Muitas pessoas no curso vivencial nem se davam conta de que existiam essas vozes. Elas achavam que as vozes que a gente tem no cérebro somos nós mesmos. E quando você parar para pensar, se você observa e descobre que tem essa voz, então afinal quem é você? No fundo você é o observador silencioso por trás dessa voz. Essa é a sua essência. Então são livros que mudaram a minha vida. Gente, quais foram os livros que mudaram a sua vida? E a terceira pergunta para a tarefa de hoje. Quais são os novos cursos que você quer fazer, ou melhor, que você tem que fazer, que irão realmente satisfazer sua necessidade de crescimento? Quando você sai do nível do eu gostaria, eu quero, para o nível de tenho que, muda a sua fisiologia, muda a sua neurologia, muda a sua intensidade naquele propósito, naquela sua meta. Bom, quais são os novos cursos que você deseja fazer? Quais são os novos cursos que você tem que fazer e que vão satisfazer a sua necessidade de crescimento? Talvez você queira falar inglês fluentemente. Talvez você queira aprender a falar espanhol fluentemente.
Talvez você queira fazer um curso sobre programação de informática, um curso de marketing digital. Talvez você queira fazer um curso sobre dança, aprender a dançar melhor e ter esse momento de curtição com a sua esposa, com o seu maridão. Está nas minhas metas, no meu quadro de visão, eu e a Rô, a gente vai fazer o curso de dança. Isso já está no nosso quadro de visão para melhorar a nossa inteligência motora. Então, quais são os cursos que você tem que fazer? Talvez para você queira fazer um curso de violão, você queira fazer um curso de teclado, e no aspecto mais intelectual mesmo, um curso de fluxo de caixa para sua empresa, um curso de finanças, um curso de administração de empresas, como gerir o próprio negócio, um curso de vendas, um curso de marketing, de atendimento ao cliente. Quais são os cursos que você deseja e que você tem que fazer que vão satisfazer a sua necessidade de crescimento? Gente, eu me considero um eterno aprendiz. Eu adoro estar aí onde você está, do outro lado da telinha do computador, estudando e aprendendo. O dia que a gente achar que não tem mais nada que aprender, pode preparar o caixão, porque acabou a graça de viver. É ou não é verdade? Eu não sei se você compartilha comigo desse pensamento, dessa crença. Eu me considero e eu acredito que a vida é um eterno aprendizado. Então tem muitos cursos ainda que eu desejo fazer em minha vida. Coloque aí. Pause agora a nossa aula, vai lá e escreva. Quais são os novos cursos que você tem que fazer? Vamos lá. Espero que você tenha pausado e tenha feito isso mesmo. E agora, a próxima questão, a número 4. Quais os novos livros que você vai ler, quando, em que ordem e em quanto tempo? Como eu disse, a nossa vida ela é formada por ciclos, por fases. No Vivencial, nós vamos falar sobre os ciclos da vida. Os verões, invernos, outonos e primaveras. Claro que isso é uma metáfora, mas temos momentos de verão e temos momentos de inverno. Nós temos fases. A fase em que você está mais focado no âmbito profissional, para você ganhar mais dinheiro, é o momento em que o foco tem que ser ali. Às vezes você vai trabalhar 1, 2 anos trabalhando que nem gente grande. Por quê? Porque você precisa acumular riqueza, precisa acumular finanças. Para quê? Para ter um fôlego, para ter um conforto financeiro. Eu costumo dizer que o dinheiro ele é bom quando ele deixa de ser importante. Quando você para de pensar no dinheiro, quando você para de pensar em conta para pagar, quando você vai num restaurante e você escolhe o que você quer comer pela coluna da esquerda e não pela coluna da direita. Quantas pessoas vão lá, olha quanto custa e daí vê o que vai comer? Isso é ruim demais. Teve um momento em minha vida que eu tinha como meta escolher o que eu vou comer pela coluna da esquerda. Porque eu ia lá e colocava, vinha aqui, dá para comer arroz e ovo frito. E aí vinha da coluna da direita para a esquerda. Então, são fases. Por que eu estou te falando isso? Porque dependendo da fase que você se encontra, é esse tipo de literatura que você vai escolher. Se você está numa fase, se você é um empresário, nós temos grandes empresários bem-sucedidos, temos donos de empresas gigantes fazendo o nosso treinamento ultrapassando limites. Nós temos pessoas que o último investimento que eles tinham era para esse curso. Essa é a última esperança deles de melhorar o resultado. Então perceba, cada aluno que está aí do lado da telinha está vivendo uma fase, um momento financeiro. Como eu disse, tem empresários que estão fazendo o nosso curso aqui que tem mais de 500 funcionários. Incrível! Tem pessoas que a última grana que elas tinham era esse curso. Se você é esse último caso, a última grana que você tinha era esse curso, qual que é o seu foco agora? Que fase que você tem que entrar? Uma fase urgente de melhorar o seu lado profissional e o seu lado financeiro. Porque, honestamente falando, a única maneira da gente realizar nossos sonhos e ganhar dinheiro é com o nosso trabalho. Então, se é o seu caso, esse é o seu foco. Se, por exemplo, você é uma pessoa que está extremamente bem-sucedida financeiramente falando, é um grande empresário, tem 100, 200 funcionários, tem várias empresas e não está tendo tempo com a sua família, qual é a sua fase agora? É uma fase de focar um pouquinho em melhorar o seu aspecto, a roda da vida familiar. Curtir mais sua esposa, sua família, ter esse momento especial com eles. Se você está num momento em que o que você precisa fazer agora é cuidar da saúde, você está muito negligente com a sua saúde. Você está sedentário, você faz tempo que não dá uma caminhada, come tudo que aparece na sua frente, às vezes até por ansiedade. Então a sua fase agora é o quê? É estudar literatura sobre alimentação, sobre exercícios físicos, sobre transformar o seu corpo, sobre transformar a sua energia, a sua vitalidade, cada um no seu momento.
Então eu sugiro alguns livros para vocês que foram fases da minha vida. A fase onde eu tinha que melhorar as finanças, a fase onde eu tinha que melhorar o meu rendimento e o meu lado profissional, eu li os livros que estão aí na tela. Como fazer amigos e influenciar pessoas. E isso te alavanca consideravelmente nas relações interpessoais. Quem pensa enriquece. É o novo título do mesmo livro, Pensa e Enriqueça, de Napoleão Hill. Napoleão Hill foi o mesmo escritor que escreveu a obra A Lei do Triunfo. E também tem a Filosofia do Sucesso, que é o Incantation, é o poder da palavra. Quando você fala, nós vamos ter uma aula sobre isso na semana que vem, a aula do poder da palavra, da aula da declaração em voz alta daquilo que você deseja. Quem fala muito sobre isso é o Harvey Eker, no livro Segredos da Mente Milionária. Ele diz que tudo aquilo que a gente declara, que a gente fala em voz alta, tem uma vibração. Tudo no mundo é vibração. As nossas células estão vibrando. A vibração que você emana, você cria um mastermind e você atrai pessoas com a mesma vibração que a sua. A gente acaba atraindo em nossa volta, é como um radinho que você sintoniza. Então você sintoniza aquela vibração, é esse tipo de pessoa que você atrai na sua vida. Então Harvey Eker fala sobre você declarar aquilo que você deseja, aquilo que você quer em relação à mente milionária. Ele diz que as pessoas milionárias pensam da mesma maneira. E o que ele ensina no livro? Você pensar dessa forma. Por isso, gente, é uma literatura que eu recomendo. A primeira metade do livro é para trabalhar com as crenças limitantes sobre dinheiro e para você melhorar, trazer crenças fortalecedoras sobre o dinheiro. E como é que você melhora a sua crença fortalecedora? Você melhora declarando e visualizando. Eu lembro que quando eu li esse livro, eu sou uma pessoa que faço a lição. Eu faço a lição de casa, eu faço a tarefa. Eu recortei várias frases que o Harvey ele sugere para você ler todo dia e coloquei, abri o guarda-roupa do meu quarto, tinha lá a frase e eu falava aquela frase com intensidade. Voltando na filosofia do sucesso de Napoleão Hill, eu não sei se você conhece, mas durante muito tempo da minha vida eu li a filosofia todo dia. Se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. Se você não pensar, quero a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que você pense em vencer, mas acha que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você pensa que você é um malogrado, você se torna como tal. Então, pessoal aí que trabalha com vendas e que costuma falar a filosofia do sucesso, sabe o poder que ela tem. Outro livro, A Mágica de Pensar Grande, de Dr. David Schwartz. Se fosse para escrever um livro que influenciou minha vida, eu diria que esse livro teve grande influência. Eu era empregado na época que eu li esse livro. Eu trabalhava numa grande construtora em São Paulo, numa construtora de engenharia, e eu saí daquela construtora para montar meu próprio negócio. Eu estava morrendo de medo. Eu estava com medo dessa transição, por quê? Quando você é empregado, você está satisfazendo qual necessidade principalmente? A necessidade da segurança, da certeza. Você sabe que faça chuva, faça sol, no final do mês, você vai receber seu salário. E quando você é dono do seu próprio negócio? Você amplia bastante a necessidade de incerteza e variedade, mas a sua necessidade de certeza vai a quase zero. Você tem que lidar com a insegurança. Você não sabe se vai ter dinheiro no final do mês. Você não sabe se vai ter vendas ou clientes. E eu estava com esse medo, confesso a você. Peguei o livro A Mágica de Pensar Grande e eu lembro de ter lido A Doença da Desculpite. O Dr. David Schwartz ele diz sobre isso no livro. Ele fala sobre a doença da desculpite, que muitos de nós damos desculpas e temos a negatividade, o medo de fazer, o medo de acontecer. E aí tem um capítulo do livro que o título é Ação Cura Medo. Perceba como esse livro me influenciou. Quando eu li esse capítulo, num momento certo da minha vida, eu falei, então eu estou fazendo a coisa certa. A única maneira de eu curar o medo é como? Agindo. Ação cura medo. E aí eu meti as caras, abri meu próprio negócio e consegui prosperar. Perceba que naquele ciclo que nós ensinamos na primeira aula dessa semana aqui, Conquistando o Destino, você avalia os resultados. Você mete as caras e avalia o resultado. Se o resultado não foi positivo, não insiste, alguma coisa tem que ser mudada. Não adianta ficar batendo na mesma tecla. Claro, cuidado para não avaliar o resultado cedo demais também. Cedo demais. Você não deu tempo para amadurecer ainda o resultado. Então, quando você dá o tempo necessário para amadurecer o resultado e sabe que você teve esse tempo e o resultado foi positivo, insiste, continue. Se o resultado foi negativo,
muda. Só que cuidado para não mudar cedo demais. Mudar sem ter todos os parâmetros ou certeza de que você está fazendo a coisa certa. Enfim, pessoal, tem aí vários livros. Vocês sabem aquela lista dos 30 livros que eu recomendo, que foram livros que mudaram a minha vida. Se você quiser, é só entrar no meu site, www.rodrigocardoso.com.br e pedir para a nossa equipe. Ou então, vou fazer o seguinte, eu vou deixar já postado na comunidade do Face a lista dos 30 livros que mudaram a minha vida. Só que dependendo da fase que você está, é o livro que você vai escolher. Lembra, teve um momento da minha vida que eu estava legal financeiramente, estava legal profissionalmente, e o que eu fui buscar agora? Fui buscar satisfazer a necessidade de crescimento, de contribuição. Foi quando eu comecei a ler O Poder do Agora, Despertar de uma Nova Consciência. Foi a leitura que eu fui buscar naquele momento. Então, nós temos fases. O relacionamento não está legal? Vai ler o livro Faça o Amor Valer a Pena, de Rosana Braga. Leia o e-book dela exclusivo, Os 10 Passos para o Amor de Verdade. É o momento de você focar na sua relação. É o momento de você melhorar o relacionamento com quem você ama. Não está legal com a família? Você não está sentindo que você é um pai legal para educar seus filhos? Então vai lá ler Quem Ama Educa, de Samitiba. Vai buscar a leitura que tem aí nas livrarias, que tem à disposição para você aprender e para você se tornar uma pessoa melhor. E saiba de uma coisa, quando você começa a ler, você começa a perceber que tem algumas coisas que você se identifica, que tem a ver com a sua visão, com a sua missão. E uma vez que você tem habilidade, uma habilidade maior naquilo que você aprendeu do que outras pessoas, isso pode se tornar um produto para você. Isso pode se tornar um seu novo negócio. O fato de você ensinar outras pessoas aquilo que você faz com excelência e que as outras pessoas não sabem fazer ainda, pode se tornar um produto digital, por exemplo, um curso digital. E você abre um negócio paralelo, pode ser um negócio à parte que te dê uma renda residual, uma renda extra. Olha quantas possibilidades o universo proporciona para você aumentar seu rendimento. Tudo isso nós vamos falar quando nós estivermos falando do destino profissional de negócios, ainda nessa semana. Bem, a quinta questão é, o que você realmente quer conseguir ao ler esses livros e fazer esses cursos? Tenha definido. Quando você escolhe um livro, quando você escolhe um curso para fazer, qual é seu objetivo? Não entra no curso, não começa o livro, a Deus dará, sabe? Vamos ver o que der, deu, estou aqui porque falaram que isso é bom. Não, vai com um objetivo, uma meta definida. Eu quero fazer esse curso de coaching porque depois eu quero me tornar um coach profissional, eu quero ganhar dinheiro com isso. Eu quero estudar esse livro, Faça o Amor Valer a Pena, porque eu quero ser um maridão melhor para minha esposa. Eu amo ela de verdade e eu quero fazer com que a nossa relação dure muito tempo, dure para sempre e dure com qualidade, que não fique desgastada ao longo do tempo. Eu quero fazer esse curso de marketing digital porque eu quero montar um produto na internet que me dê uma renda paralela com aquilo que eu faço. Eu quero fazer esse curso de vendas porque eu quero aumentar minhas vendas em 25% para o ano que vem. E com isso, começar a guardar dinheiro. Eu quero fazer um curso de atendimento ao cliente para passar para os meus funcionários e a nossa empresa navegar no Oceano Azul e encantar os clientes no atendimento. Então, você tem que ter propósito. Por que você está fazendo aquele curso? Ou por que você está lendo aquele livro? Eu não sei se você lembra no livro Sucesso Está em Suas Mãos, mas eu fui durante muito tempo professor de leitura dinâmica, leitura veloz. E uma dica que eu te dou, nunca comece a ler um livro sem folhear antes. Isso se chama pré-leitura. Você vai começar a ler um livro, você faz a pré-leitura. Dá uma olhada no índice e vire todas as páginas e dá uma olhada em todos os capítulos. Isso vai fazer com que você tenha uma ideia geral sobre o que vem pela frente. Fica mais fácil responder essa quinta questão. Qual é o objetivo em relação à leitura desse livro? E aí, quando você começar a ler o livro, você vai lembrar de alguns capítulos que te chamaram mais atenção. Aquele capítulo, talvez você queira estudar, queira pegar um papel, um caderno e fazer anotações. Então, nunca comece um livro sem fazer a pré-leitura. Isso faz uma diferença enorme nos resultados que você vai tirar daquela leitura. Pois bem, pessoal, essa foi a aula de hoje do Destino Intelectual. Espero que você trace as metas para melhorar a sua nota na roda da vida no que tange ao destino intelectual. Nos vemos na próxima aula. Tchau, gente!